pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula, dando sequência ao assunto de coeficiente de solubilidade, nós vamos falar sobre as curvas de solubilidade. Quais são as informações que os gráficos nos oferecem? Como saber se uma dissolução é endotérmica ou se ela é exotérmica? Vamos lá? A solubilidade de uma substância, ela pode ser representada através de uma tabela ou graficamente. Então, aqui a gente está representando a solubilidade em gramas de KNO3, que é o soluto, em cada 100 gramas de água. Então, pela tabela, você observa, conforme você vai aumentando a temperatura, vai aumentando a quantidade de KNO3 que dissolve em 100 gramas de água. Então, veja, ó, a massa de água é constante, sempre 100. O que vai aumentando é a quantidade de soluto que a gente consegue dissolver nesse solvente. E graficamente, a gente observa a mesma coisa. O gráfico, ele está aumentando aqui, então, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. As curvas de solubilidade, elas podem ajudar a gente a descobrir se a solução é insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo. Então, vamos dar uma olhada aqui no ponto A. No ponto A, ó, a temperatura são 20 graus, tá? A 20 graus, se você olhar no gráfico, ele diz pra gente que dessa substância A, a gente vai dissolver mais ou menos uns 12 gramas de ar para cada 100 gramas de água, tá? Isso na curva. Mas aqui no ponto A, ele está falando que nessa temperatura de 20 graus, ele está dissolvendo 30 gramas de ar em 100 de água. Então, se o máximo é 12 e foi colocado 30, significa que 12 dissolve, 18 não dissolve. Então, essa solução é saturada com corpo de fundo. Vai ter sólido lá no fundo do becker. No B, a gente tem uma temperatura de 40 graus e ele fala que é possível dissolver 30 gramas de substância em 100 de água. Então, tá dentro do limite. O limite é 30 e aqui são 30 graus. Então, os pontos que estão na curva, em cima da curva, representam as soluções saturadas. Agora, a substância, a solução C, então você tem aqui ó, a temperatura 60 graus. Nessa temperatura, ele tá dissolvendo 30 gramas em 100 gramas de água. Agora, se a gente for olhar, projeta aqui, lá na curva, ó, 60, vai dar mais ou menos, ó, lá em cima, 60 gramas de C em 100 gramas de água. Ele colocou menos, ó. Esse ponto aqui, ele tá falando o que foi colocado realmente para dissolver em 100 gramas de água. Então, ele tá falando que foi colocado 30. Como pode dissolver até 60, então essa solução tá abaixo do limite, ou seja, ela é insaturada. Como a gente sabe se a dissolução é endotérmica ou exotérmica? Então, vamos lá. A dissolução endotérmica, conforme vai aumentando a temperatura, vai aumentando a solubilidade. Então, se você olhar aqui no gráfico, por exemplo, o gráfico do nitrato de potássio. Pega aqui embaixo, ó, a 10 graus, ele fala que dissolve aproximadamente 20 gramas da substância em 100 de água, tá? Agora, se você aumentar, ó, pega aqui 40 graus, ó, 40 graus vai dissolver aproximadamente 100 gramas da substância em 100 gramas de água. Então, ó, aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade, tá? Se você pegar aqui, ó, a curva do cromato de potássio, do cloreto de sódio, acontece a mesma coisa. Então, essas três curvas representam uma dissolução endotérmica. A dissolução exotérmica é o contrário. Se você aumenta a temperatura lá do solvente, vai diminuir a solubilidade vai ser prejudicada. Olha o que acontece com o sulfato de cério. Quando a gente estava lá a 10 graus, ó, dissolvia aproximadamente
20 gramas do sulfato de sério em 100 gramas de água. Agora, olha quando chega em 80 graus, ó. 80 graus, ele vai dissolver mais ou menos aí 5 gramas do sulfato de sério em 100 gramas de água. Então, o aumento da temperatura prejudicou, diminuiu a solubilidade. Então, a dissolução do sulfato de sério, ela é exotérmica. Então, veja, ó, o exercício é o seguinte: considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade do KNO3 em água. Então, ele fala assim, que ele vai adicionar no recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 de água a 40 graus Celsius. Então, como ele está falando de 40 graus Celsius, vamos olhar no gráfico qual é a quantidade de KNO3 que dissolve em 100 gramas de água. Ó. 40 graus Celsius está aqui. Ó. Então, você projetando aqui no gráfico, ó, vai dissolver 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, tá? Então, vamos por lá. 60 gramas do KNO3 é o que dissolve em 100 gramas de água. Ele tá falando aqui que vai pegar 50 gramas de água. Então, em 50 gramas de água, qual é a quantidade de KNO3 que dissolve? É a metade, né? Porque se ele pegou metade da quantidade de água, então vai dissolver 30 gramas de KNO3. Isso é o máximo que dissolve nessa temperatura. Mas o que ele falou? Que ele colocou 40 gramas de KNO3 em 50 de água. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que 30 gramas dissolve e os 10 gramas restante vai para o fundo. Então, apenas parte do sólido se dissolverá. Isso tá ok. Permanecendo 20 gramas no fundo. Não. Apenas parte do sólido dissolverá, permanecendo 10 gramas no fundo. Isso aqui tá ok. Tem-se uma solução insaturada. Tá errado. Por quê? Aqui vai dissolver 30 gramas em 50 de água. Então, essa solução que vai ficar aqui, ela é saturada, dissolveu o máximo que podia. E ela tem o corpo de fundo, que são os 10 gramas que precipitou. O resfriamento dessa solução não variará a quantidade do sólido dissolvido. Horas, lógico que vai. Imagina que você está fazendo, ó, você está a 100 graus. Então, ele dissolve aí, ó, aproximadamente 250 gramas. Se você esfria de 100 para 40, vai dissolver só 60. Então, ele muda assim. Então, isso aqui está errado. O aquecimento dessa solução num sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido. Lógico que vai modificar, isso aqui está errado, porque a gente está vendo, conforme aumenta a temperatura, vai aumentando a quantidade de sal dissolvido. O exercício ele pede para a gente observar os gráficos e indicar qual apresenta dissolução endotérmica e qual apresenta dissolução exotérmica. Então, a endotérmica, conforme você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade do sal. Na dissolução exotérmica, se você aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do sal. Então, é só você olhar aqui no gráfico, ó. Se aqui vai começar em 0. Vamos dizer que aqui é 10, 20, 30. Olha o que está acontecendo. Você está aumentando a temperatura, tá? Em 0, dissolvia esse valor aqui. Vamos dizer que é 5. Em 10, ó, vai dissolver, vamos por 10. Em 20, ó, vai aumentar para 20. Em 30, vamos dizer que aumentou para 30. Então, aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. Então, aqui, esse gráfico representa uma dissolução endo. Aqui é o contrário, você está aumentando a temperatura, ó, vamos chutar aqui um valor 10 e vamos dizer que aqui vai para 50. Então, a 0 graus, ele dissolvia um valor X aqui. Aumentou a temperatura para 10 graus, ó, diminuiu, esse número aqui é menor do que X, tá? Em 50 graus, ó, menos ainda. Então, esse gráfico está representando uma dissolução exotérmica. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas.
E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!